Eu estou com a camiseta da campanha do ano passado, Faça a Terra se Alegrar. Estou com a camiseta para lembrar a você sobre a importância da persistência. Um ano se passou, muitas lutas aconteceram, mas nós persistimos. E este é um dos desafios da obra missionária. Nós enfrentamos sempre problemas, mas nós contamos com Jesus Cristo e com a alegria no Senhor, que é a nossa força. Por isso, quero pedir a você que ore pela persistência dos nossos missionários, que ore pela persistência dos novos convertidos, para que assim novas igrejas surjam e a mensagem do Evangelho alcance a todo mundo. Transforme o mundo com a alegria de Jesus, através da oração. Boa noite, amados. Hoje, quarta-feira, 8 de abril, mais uma vez nós estamos aqui reunidos como povo de Deus para mais um culto de oração e exposição bíblica na carta aos Hebreus. E eu quero falar para você que está aí do outro lado da telinha que eu também estou com a blusa de missões mundiais da campanha do ano passado. E eu quero falar para você, alegre-se, pois, no Senhor, porque somente Jesus Cristo, somente Ele pode dar transformação ao mundo e alegria. Amém? Vamos orar nesse momento. Deus, nós entregamos, ó Pai, esse culto em Tuas mãos, ó Pai. Te entregamos, ó Pai, porque temos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Podemos nos alegrar em Ti. Podemos dedicar nossas vidas a Ti. Podemos entregar os nossos anseios, nossos problemas, as nossas dificuldades. Saber que o Senhor é o nosso Deus e está providenciando tudo para nós. Te agradecemos, ó Pai, pela salvação que há em Ti. Que todos os povos possam te reconhecer como Deus e saber que o Senhor é Senhor de todos. Em nome de Jesus, que oramos nesse momento. Amém. Quero agradecer a você que tem acessado o nosso canal, tem deixado o seu like, tem compartilhado os nossos vídeos com os seus amigos. E agora quero compartilhar a palavra de Deus com você e peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 100. Nós estaremos lendo os 5 versículos. Salmo 100. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pela porta dele com louvor e em seus atos com hinos
Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Glória a Deus. Salmo 100 é um convite a celebrar o Senhor. Então vamos celebrar o Senhor com as nossas vidas e com um cântico. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, meu Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Glória a Deus, exaltado seja o nosso Senhor. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, meu Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do
mais do que tudo o que cremos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Amém. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, a unidade da igreja, salvação para o mundo. Deus tem uma palavra de vida para a minha e para a sua vida, palavra essa de vida eterna. Vou me ater apenas às boas notícias, porque as más notícias a mídia sensacionalista já está fazendo questão de mostrar. Então vamos às boas novas do Evangelho, que em vez de nos colocar medo, pavor e tremor, vai nos dar vida, alegria e temor diante do nosso Deus. Capítulo 11, verso 20 de Hebreus, a nossa exposição bíblica não para, porque a obra do Senhor não pode parar. Se o inimigo pensou que com esta crise, as nossas exposições bíblicas na carta aos Hebreus, a nossa sequência iria parar, perdeu. Vamos continuar ministrando a palavra de Deus sequencialmente nas quartas-feiras, enquanto o nosso culto online durar, e eu creio que em nome de Jesus, muito breve, isso vai ter fim. E breve estaremos juntos para podermos dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 20, que diz assim a palavra do nosso Deus. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas que ainda aconteceriam. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordens relativas aos seus ossos. Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo. Então temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Pela fé, considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se atravessassem em terra seca. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios se afogaram. Pela fé, os muros de Jericó caíram depois de rodeado por 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. Vamos orar. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, que a Tua palavra ache um lugar em nossos corações, que eu diminua, o Senhor cresça, eu suma e Tu apareça, mas que a Tua palavra encontre um lugar em cada lar, nesta noite, em cada vida, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus vai falar sobre os heróis da fé, aqui no capítulo 11, uma categoria onde nós vimos aqui vários nomes relacionados. O escritor Hebreus mais à frente vai dizer que lhe faltaria tempo para falar de todos estes, mas selecionou alguns que julgou importante e lógico, fazendo parte da inspiração divina nas Sagradas Escrituras, foram registrados esses nomes. Não que ele esqueceu de alguns, mas foram os nomes pelos quais Deus o impulsionou, o impeliu que assim o escrevessem.
E aqui já começa falando do grande patriarca Isaac, que pela fé abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas que ainda aconteceriam. Olha o verso 20. É interessante porque nós conhecemos a história da bênção, que Jacó rouba a bênção de Esaú com a ajuda, o auxílio da sua mãe Rebeca, e ele cobre ali os seus braços com pelo de animais e prepara um guisado para o seu pai, enquanto Isaac, o mais velho, que era na verdade o receptor legítimo da bênção do patriarca, do seu pai, que era do próprio Deus, que era destinado ao primogênito, ele já tinha vendido para o seu irmão por um prato de lentilha, trocou a sua primogenitura, e chegou o momento de Jacó receber esta bênção, se passando pelo seu irmão Esaú, uma vez que Esaú era o queridinho de Isaac, a Bíblia vai dizer, e Jacó era o querido, o mais achegado à sua mãe Rebeca. Então, enquanto o irmão vai caçar, a mãe prepara um guisado, a Rebeca, e manda Jacó levar para o Isaac, que já estava de idade avançada, seus olhos já estavam turvos, não enxergava direito, e ele recebe a bênção no lugar de seu irmão. Mas desde o ventre já havia promessa e uma profecia de Deus, que haviam 2 reinos naquele ventre, que o maior serviria ao menor. Então foi o que aconteceu. Jacó recebe toda a bênção patriarcal, a bênção maior, e só sobra para Jacó um resíduo da bênção, sobretudo o domínio do seu irmão sobre eles, que é, na verdade, a terra de Edom, os Edonitas, que são descendentes de Esaú, e que futuramente, lógico, Edom, inimigo de Israel. Mas vamos prosseguindo aqui nessa questão da bênção, que pela fé, tudo começa como sempre começou no capítulo 11, pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé Isaac abençoou pela fé em Deus de que essa bênção chegaria. Ele tinha tanta fé em Deus e intimidade que ele sabia que o que ele estava dizendo tinha a autorização de Deus para que acontecesse, ainda que ele proferisse essa bênção no momento em que ele achasse melhor. É a questão de termos intimidade com Deus, nos garante a certeza da vitória. Por exemplo, em nenhum momento você vai ver Deus mandando Elias orar para não chover. Mas Elias ora para que fique 3 anos e meio sem chover, e fica 3 anos e meio sem chover. A vida de intimidade que aqueles homens tinham com Deus era como se fosse uma garantia de que as palavras do profeta seria chancelada e traria ali a outorgação do próprio Deus. Pela fé, aqui já falamos de Isaac e Jacó. Esaú, que era profano e fornicador. Esaú era uma pessoa que se envolvia com várias mulheres e vários casamentos errados. A Bíblia em Gênesis também vai dizer que Esaú era a amargura da sua mãe. Ele dava muito desgosto porque ele não fazia questão da aliança patriarcal. Ele não fazia questão do Deus do pai dele, Abraão, do pai Isaac, que estaria sobre ele. Mas como Jacó lutou a vida toda por isso, Jacó almejava, Jacó fazia tudo, até trapacear, ele trapaceou, não foi apenas uma vez, mas 2, o seu próprio irmão, uma foi no guisado, e outra foi, uma foi no prato de lentilhas, e outra no guisado, tudo para alcançar a bênção de Deus. Os homens hoje trapaceiam para tantas coisas, para ficarem ricos, milionários, para fazer tudo o que for para o seu benefício próprio. Mas eis um homem que lutou e até articulou de forma maquiavélica para alcançar a bênção de Deus na sua vida. Não que este método seja aprovado por Deus, porque não pensem que os tais que agem assim, que vão receber o favor de Deus na sua vida, mas fazia parte do plano soberano de Deus, e todos conhecem a história de Jacó no Val de Jaboque, e consequentemente ele pagou todas essas enganações em sua vida com seu tio Labão, trabalhando 7 anos por Raquel. Na verdade, ele lhe deu Leia, o sogro Labão deu Leia. Ele teve que trabalhar mais 7 anos para ter a esposa que ele amava, que era Raquel. Então, 14 anos trabalhando como escravo na terra do tio. Depois o sogro enganou ele mais 7 anos. Então ele pagou 21 anos de tudo isso que ele fez, sendo também enganado pelo seu próprio tio, provando que nada que fazemos nesta vida não iremos
não deixaremos de prestar contas a Deus. Vamos avançar para falarmos na categoria dos heróis da fé, e chega um ponto em que Jacó, agora já pula para Jacó, 21, pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, que era Manassés e Efraim. E Jacó vai abençoar Manassés e Efraim, apoiado sobre a extremidade do seu cajado, do seu bordão. Mais uma vez, perto de Jacó morrer, José fica sabendo, a esta altura Jacó já está morando nas extremidades do Egito, que José, quando descobriu ali, se revelou aos seus irmãos, mandou buscar o seu pai. Jacó desce para o Egito com 72 pessoas da sua família. Então, quando ele está perto de morrer, com a idade bem avançada, José leva os seus 2 filhos, para que assim pudesse ser abençoado. Como Jacó teve 12 filhos, mais um era a mulher, que era a Tamar, precisava entrar um para que desse continuidade nas 12 tribos, né? Então ele traz Manassés e Efraim, na verdade traz 2 nomes, porque José, que é filho de Jacó, não entra como tribo, não tem tribo de José. Então essas tribos vão através dos 2 filhos, Manassés e Efraim. Os 2 filhos de José entram na lista das 12 tribos de Israel. Uma coisa curiosa acontece, que a mesma coisa que aconteceu com Jacó, Jacó faz com Manassés e com Efraim. Efraim é o caçula, Manassés é o mais velho. Então, José traz o Manassés e o Efraim e põe diante de Jacó, para que assim abençoasse. Manassés, que era o mais velho, na direção da mão direita, Efraim, que era o mais novo, o caçula, na direção da mão esquerda. Jacó não estava enxergando, mas Jacó troca as mãos. Jacó põe a mão direita, que é a da bênção patriarcal, em cima do mais novo, que é Efraim, e põe a mão esquerda em cima da cabeça de Manassés, que é o mais velho. E Jacó, pensando que seu pai estava enganado: não, pai, o senhor está enganado, o senhor não está enxergando bem, o senhor trocou. E ele diz: não, eu sei o que eu estou fazendo. Ele troca também, assim como aconteceu com ele, ele abençoa o mais novo com a bênção mais gordurosa, maior, sobre a vida de Efraim. Provando, irmãos, que Deus não trabalha na lógica humana. Isso quebra a nossa presunção quando pensamos que Deus tem um método de agir. Deus não tem métodos. Deus não age através de estratégia do homem. Deus não age através do teu pensamento. Na verdade, antes que uma palavra venha no meu e no seu pensamento, na nossa língua, Ele já conhece. Ele conhece a intenção dos nossos atos. Ele abençoa quem quer, na hora que quer e como quer. Se Ele abençoou quem você pensa que não merece, Deus sabe o que está fazendo. Se Deus colocou a pessoa que você acha que não merece estar ali, no lugar onde está, Deus sabe o que está fazendo. Não questione o agir de Deus, para que você não deixe de receber as bênçãos de Deus na sua vida. E muitas pessoas confundem intimidade com Deus com liberdade com Deus, ou com uma presunção de pensar que está num nível elevado de intimidade a ponto de achar que Deus não faria isso. Eu já ouvi pessoas dizendo: não, o Deus que eu conheço não faria isso. Mas desde quando Deus está limitado ao que eu penso, ao que eu acho, ao meu modo de ver? Irmãos, temos a nossa natureza caída. O ser humano é depravado por natureza. O que lhe impede de cair, na verdade, é a graça de Deus. Então nós não podemos questionar o agir de Deus. Ele abençoou o filho de José, agora apoiado sobre o seu bordão. E foi assim que aconteceu. Eles receberam a bênção do grande patriarca chamado Jacó. Você pode ver a partir de Gênesis 27 até o 40, tudo isso sendo relatado. Se você quiser aproveitar esse tempo de quarentena e ler a Bíblia, leia Gênesis do 27 ao 40, e você vai ver a confirmação de tudo isso. Por sua vez, em José, pela fé. Interessante que tudo que eles faziam era pela fé, pela fé. E a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 vai falar muito bem isso, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aqueles que se aproximam de Deus seja galardoador daqueles que o buscam. Na verdade, irmãos, todos eles tinham um interesse. Eles tinham uma obediência, uma fé por um interesse. E aqui vai dizer que era alcançar uma glória maior, que eles abriam mão de glórias menores, de coisas passageiras, de prazeres momentâneos, ainda que fosse durante anos, mas seriam momentâneos.
Eles abriam mão de tudo isso porque almejavam uma recompensa maior. Todos eles, vai falar, a Bíblia vai dizer que eles faziam isso, eles renunciavam, eles abnegavam-se, eles renunciavam e negavam seus desejos e prazeres, coisas que eles gostariam até de fazer. Coisas que nós também gostamos de fazer, devemos renunciar, abrir mão, à semelhança dos patriarcas, e abrindo mão dessas coisas, almejando uma recompensa, a recompensa que vem de Deus. Todos lembram, em Marcos 10, depois do encontro do jovem rico com Jesus, que ele não quer largar as riquezas e não quer seguir a Cristo por conta das riquezas e vai embora? Pedro questiona, diz: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Por exemplo, Pedro largou os negócios da pescaria. Pedro, Tiago e João, em Lucas 5, após pegaram uma grande quantidade de peixes, os barcos quase afundaram de tanto peixe, na pesca maravilhosa. Jesus diz: Pedro, a partir de hoje não temas, eu te farei pescador, farei de vocês pescadores de homens. O que é que eles fazem? Largam peixes, largam redes e vai seguir a Jesus. Então Pedro ficou pensando no prejuízo que tinha tomado, tanto dos negócios com Zebedeu, tanto da pescaria ali com seus primos, com Tiago e João. Ele vai pensar e vai dizer: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que ganharemos em troca? O que ganharemos em troca? E Jesus vai dizer: não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, casa, filho, filha, fazenda, prosperidade, propriedades que não recebam, tanto nesta vida quanto na vida eterna, 100 vezes mais. Há uma garantia de Jesus de quando abrimos quando abrimos mão das coisas terrenas, alcançaremos em recompensa 100 vezes mais na vida eterna. Glorifique a Deus por isso. Lembra de quantos prejuízos você já tomou por ser fiel? Lembra do que você deixou de ter para dar para alguém por ser fiel a Deus? Você vai receber. Não é teologia da prosperidade, não, é teologia da eternidade. Você vai receber 100 vezes mais na eternidade, porque é uma garantia do Senhor Jesus para mim e para você. E aqui vai dizer que pela fé José, aproximando do seu fim, próximo do seu fim, fez menção da saída do povo de Israel do Egito e deu ordens relativas aos seus ossos. Está em Gênesis 48, do 8 ao 20. Outra coisa muito interessante, que José, quando já está ficando velho, o povo está crescendo no Egito, ele vai dar ordem concernente aos seus ossos. Ele vai dizer: olha, quando eu morrer, quando vocês saírem daqui, porque vocês vão sair, mas quando vocês saírem daqui, quando vocês saírem desta terra, levem os meus ossos, por favor, tirem os meus ossos daqui, levem para onde vocês forem e coloquem lá, que lógico, foi a terra prometida. E assim aconteceu. Irmão, sabe quantos anos levou para que esta profecia de José se cumprisse? 430 anos, verdade? 430 anos os ossos de José ficou enterrado em uma caixa no Egito. 430 anos para que a promessa se cumprisse. Nós não conseguimos esperar 6 meses, 1 ano. A ansiedade nos maltrata de tal maneira que 1 mês parece uma eternidade. Estamos confinados há 3 semanas quase, e parece uma eternidade. Pelo menos a saudade que está no meu coração de todos vocês, de poder estarmos juntos, nos maltrata, trazendo então a ansiedade, às vezes o medo, às vezes tristeza, às vezes angústia. Mas a promessa do Senhor vai se cumprir na minha e na sua vida. Que promessa é essa, pastor? As que estão registradas na sua palavra. Não caia em balela, não caia em profetadas. A única profecia garantida é a que está registrada neste livro, chamado Bíblia Sagrada. Aqui você tem a garantia que vai se cumprir na sua vida. Amém? E José, ele fala isso como se fosse acontecer amanhã, mas não foi. Assim como Paulo vai dizer: nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, escrevendo na carta de Tessalônicas. E já se passaram 2000 anos e não aconteceu o arrebatamento da igreja, mas vai acontecer. A mesma coisa José diz: olha, quando vocês saírem, eu já vi, ele estava próximo ao fim, e diz: olha, quando vocês saírem daqui, levem os meus ossos. Tá bom, mas passaram-se 430 anos até que isso acontecesse. Mas Israel chegou na terra prometida e Israel levou os ossos de José para ser enterrado. Assim que eles saíram do Egito, levaram a caixa com as cinzas de José.
Isso prova que a profecia perdurou gerações, geração por geração, de forma oral, geração por geração. A história era sempre contada mesmo para os filhos, netos, bisnetos. Passaram-se 4 gerações e os ossos de José foi levado, porque a palavra profética perdurou entre eles. E aqui vamos entrar agora no patriarca Moisés. Vamos falar de Moisés, e aqui pela fé, que vai dizer a partir do 23, os pais dele esconderam por 3 meses porque o menino era muito belo. Todos conhecem, o nome Moisés significa nascido das águas. E quando os faraós buscavam ali os primogênitos para serem mortos, Moisés tinha 3 meses de vida. A sua mãe então o esconde e depois lança no rio Nilo, põe num cesto, uma corda amarrada no cesto, e a sua irmã Miriam vai acompanhar até onde esse cesto vai chegar, e onde chega, onde a filha de Faraó estava se banhando. Então ela pega aquele menino e coloca o nome dele, Moisés, nascido das águas. E ele cresce como um príncipe no Egito. Ele cresce como o filho da filha de Faraó. Deus, na sua providência, é tão maravilhoso que a filha de Faraó procurava uma ama de leite para aquele menino. E a menina Miriam, a irmã que acompanhou, disse: olha, tem uma mulher que eu sei que ela está em época de amamentação e ela pode dar de mamar para esse menino. E a mãe de Moisés foi contratada para cuidar do próprio filho, sem que a filha de Faraó soubesse, e ela amamentou, cuidou, criou, vestiu, arrumou o seu filho como príncipe. Deus, na sua eterna providência, não importa o que o inimigo tente fazer na minha e na tua vida, o inimigo trama dia após dia, é verdade, irmãos. Tenta de várias maneiras e muitas vezes usando pessoas, que é a ferramenta de Satanás, mas a nossa luta não é contra carne nem sangue. Podem tramar, arquitetar, fazer o que for, mas o que prevalece é o plano de Deus, o projeto de Deus na minha e na tua vida. Não sei você, mas na minha vida já passei por tantas investidas no trabalho, no emprego, em igrejas, em tantas outras coisas, mas sempre prevaleceu na minha vida o plano, o projeto e a vontade de Deus, e eu tenho certeza que na sua também deve acontecer, ou está acontecendo, ou já aconteceu desta maneira. E nada disso impediu, a morte dos primogênitos não impediu do projeto de Deus na vida de Moisés, de que ele fosse o grande libertador, considerado como um antítipo de Cristo, uma figura de Cristo. Ele liberta o povo do Egito, Cristo nos liberta do mundo, do lamaçal do pecado. E assim aconteceu, Moisés cresceu. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quando ele fica adulto, ele se recusa. Quando agora ele podia ter vontade própria, desejo próprio, ele se recusa ser chamado filho da filha de Faraó, já abrindo mão dos confortos, das regalias. Vocês podem observar quando falamos do patriarca Abraão, a mesma coisa, não é verdade? Eles abriram mão do luxo, da riqueza, das riquezas, dos prazeres, almejando algo maior e melhor. Era como se fosse um motor não movido dentro deles, que eles não sabiam de onde viriam todo esse ímpeto, essa força, mas era do Espírito do próprio Deus, impelindo-os e impulsionando-os a, de uma certa forma, permanecerem, abrindo mão, sendo resilientes para alcançar algo maior. E esses exemplos podemos aprender com esses patriarcas, com esses homens. Nós não somos Moisés, não somos José, não somos Jacós, não somos Abraãos de Deus, mas eu quero te dizer uma coisa: se seguirmos os exemplos desses homens, certamente alcançaremos as bênçãos e as recompensas de Deus em nossas vidas, assim como eles alcançaram. A receita está aqui para mim e para você. Moisés recusou. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó quando ele descobre essa história. Olha aqui que interessante no verso 25. Escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele sabia que toda aquela regalia fazia parte de ritos de ídolos, de adorações a deuses. Era uma confusão religiosa no Egito. O faraó já era considerado um deus, porque o título de faraó é o título de um semideus, certo? Não era um nome faraó. Faraó é um título, assim como César. César é um título, né? O faraó, a mesma coisa, um título de semideus, que na verdade era o Ramsés.
e o Ramsés II, que era irmão de Moisés, que foi depois que ele mata o egípcio, né, que estava maltratando um hebreu, ele ficou indignado, ele comete um homicídio, enterra aquele homem e foge. Ele foge para o deserto, onde encontra Jetro, um pastor de ovelhas, e casa com a filha de Jetro, fica 40 anos ali e tem um encontro com Deus na sarça ardente. Ele sai com 40 anos do Egito, essa era a idade adulta, hein? 40 anos, ele comete ali um homicídio com aquele homem que estava maltratando um hebreu, porque a sua natureza já era, na verdade, de um hebreu, ele era um hebreu por natureza, e aquilo lhe deixou muito indignado. E com todas as regalias, agora ele passa a ficar foragido durante 40 anos. Quando ele volta, depois de ter um encontro com Deus na sarça ardente, e o chamado de Deus a Moisés para que ele vá ao Egito para libertar o seu povo, para que ele volte ao Egito para libertar o seu povo, ele já estava com a idade de 80 anos. Ele já estava com a idade de 80 anos. Anda mais 40 anos com o povo no deserto, morre com 120 anos. Essas foram as 3 fases da vida de Moisés. 40 anos, até os 40 anos ele se rebela, abre mão de tudo. O verso 25 vai dizer, ele preferiu sofrer com o povo de Deus. Ele sabia que os hebreus eram o povo escolhido de Deus. Ele sabia que ali era o Israel de Deus. Ele preferiu sofrer com eles, ao experimentar os prazeres do pecado por algum tempo, porque ele sabia que a recompensa que receberia de Deus era maior. Irmão, irmã, meu amigo, meu irmão que me escuta nesta hora, me assiste, é melhor passar, é melhor padecer, é melhor viver no deserto com Deus, é melhor sofrer os maus tratos pelo Evangelho, é melhor passar as dificuldades da vida pelo Evangelho do que experimentar as regalias momentâneas do pecado. Pense nisso. E foi assim que Moisés fez. O 25 registra. Ele preferiu, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado, mostrando que não importa quanto tempo você viva, vai ser só por algum tempo. Não importa quanto tempo você tenha, não importa quanto dinheiro a pessoa tenha, não importa quantas riquezas você possa possuir, o que importa é que tudo isso é só uma questão de tempo. A eternidade é para sempre. Então repense a sua vida nesta vida temporal, para que você possa receber de Deus os benefícios da vida eterna. E assim foi. Ele fugiu. O verso 26 vai dizer, ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Ele considerou tudo o que receberia de Cristo, um vislumbre, né, do texto antigo apontando para Cristo. Moisés era um tipo de Cristo, e ele considerou a afronta, ele tomou para si a afronta do povo de Deus, porque ele visava a recompensa, a terra prometida. Moisés hoje está com Deus na terra prometida celestial. Apareceu no Monte da Transfiguração aos discípulos Pedro, Tiago e João, em Mateus 16. E assim podemos entender e podemos ver como vale a pena sermos fiéis para receber a recompensa. E aqui nos patriarcas nós aprendemos. Pela fé ele deixou o Egito, olha o 27, não temendo a ira do rei. Perseverou como quem vê aquele que é invisível. Ele lutou, ele perseverou, ele não temeu a ira do rei. Quando ele volta depois com 80 anos, já está o seu irmão no trono, Ramsés II. Ele não temeu, a ira, ele não temeu o castigo. E todos conhecem a história, a trajetória que está ali registrada no livro de Êxodo. A história de Faraó, a história de Moisés. E você pode ver do capítulo 4, que é o chamado de Deus a Moisés. E o capítulo 1, na verdade, até o 14, vai mostrar toda a trajetória das pragas, de tudo, até a libertação do povo de Israel. Pela fé, os israelitas atravessaram o mar. Não, vamos para o 28. Pela fé, celebrou a Páscoa e a expersão do sangue. Domingo é domingo de Páscoa. Cuidado com o que você ensina para os seus filhos. Coelho não bota ovo. Quem morreu na cruz por mim e por você foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. E naquela noite o sangue foi passado nas portas, nos umbrais das portas,
para que a praga não entrasse, o anjo da morte não entrasse para matar e destruir as famílias. Assim como nós estamos com o sangue do Cordeiro, não nas nossas portas, mas em nossas vidas, porque fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E ali, pela fé, ele celebrou a Páscoa, a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos. Foi esse o intuito da Páscoa. Não foi para que comêssemos chocolates, mas foi, na verdade, a Ellen riu agora, porque eu falei que a Páscoa não é para comer chocolate. Mas, na verdade, o propósito maior da Páscoa foi para que eles não morressem pela praga do anjo da morte. Então, meus irmãos, é o que eu digo para vocês. A luz da palavra de Deus é que a fé em Deus nos faz renunciar e nos abnegarmos de coisas menores para alcançar coisas maiores de Deus. Como diz no Salmo 15, quem habitará no teu santo monte, Senhor, e quem morará no teu santo templo? Depois você lê Salmos 15 e vai ter uma resposta para mim e para você sobre o que é uma vida de abnegação. Então, pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, verso 29, como se estivessem em terra seca. Por quê? Confiaram em Deus. Quando a multidão estava ali, já estavam vindo Faraó e o seu exército, o povo começa a clamar diante do Mar Vermelho. Moisés vai orar. O que é que Deus diz? Moisés, por que clamas a mim? Não é hora de orar, é hora de marchar. Há tempo para todas as coisas, e naquele momento não tinha tempo para parar, para orar, que o Faraó estava chegando com seu exército. Então Deus disse, por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo de Israel que marche. O mar estava na frente deles, mas a marcha que faria o Mar Vermelho abrir, lógico, com a mão de Deus. Então quando Moisés toca o cajado na água, o Mar Vermelho se abre e o povo começa a marchar em terra seca, como se estivesse em terra seca. 2 paredes de água se abrem diante daquele povo. E o povo começa a marchar. E a ordem para mim e para você não é para ficarmos tristes, cabisbaixos. Esta praga, esta pandemia está diante de nós, mas a ordem do Senhor é para marcharmos dentro de nossas casas, mas para marcharmos em fé, romper em fé, para nós entrarmos numa luta espiritual, na leitura da palavra, na oração, no culto familiar. Tudo isso põe o diabo para correr, põe o inimigo para correr, potestades e principados para correr, porque naquela casa está sendo proferida a palavra poderosa de Deus. Naquele lar estão sendo proferidas orações a Deus, clamores e louvores a Deus, e o inimigo não resiste. Uma família, um lar, uma vida que adora, que clama noite e dia pelo sangue do Cordeiro. Se você clamar, você vai ver o inimigo bater em retirada, através de enfermidade, através de pandemia, seja do que for, mas nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará na tua tenda em nome de Jesus. Os egípcios foram fazer o mesmo, só que não tinham a mesma fé, e afogaram-se. Eram um povo rebeldes, era um povo rebelde, inimigo de Deus. Os egípcios eram inimigos, porque afrontaram a ira de Deus ao maltratar 430 anos o povo de Deus. O dia da libertação chegou. Não importa quanto tempo tem durado a tua luta, quanto tempo tem durado a tua dificuldade, eu sei que tem, porque somos seres humanos, nós temos lutas, nós temos dificuldades, um ou outro que não tem, né? Uns premiados, como diz, como naquela época daquele picolé da Kibon, que você chupava quase 500 para achar um premiado para ganhar mais um, né? Então tem alguns premiados que não tem lutas, que não tem dificuldades, mas por ser humano, por termos esta carne inclinada para o pecado, por já termos uma natureza decaída, nós passamos por lutas, por dificuldades, lutas interior, né? Lutas por dentro que só Deus e eu e você, só Deus e eu sei, que só você e Deus sabe. Mas eu quero te dizer uma coisa, da parte de Deus para edificar o teu coração. Não desista, continue marchando, porque a sua vitória vai chegar em nome de Jesus. E se você também tiver uma causa na sua vida secular, vida profissional, se você ora por um projeto, se você ora para alcançar algo na sua vida, também não está errado.
porque você está orando a pessoa certa, você está pedindo a pessoa certa, que é Deus, e o momento da libertação vai chegar, ou o momento da vitória vai chegar. Israel demorou 430 anos para ser liberto, mas foi liberto, e os israelitas puderam festejar a liberdade depois de 430 anos. Embora, enquanto estavam livres, não souberam aproveitar a sua liberdade, exceto Josué e Caleb. Mas não é o texto desse momento. Para finalizar, irmãos, o 30, pela fé, os muros de Jericó caíram depois de rodeado por 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. Josué, que assume o lugar de Moisés na entrada da terra prometida, quando encontra o lugar, o espaço geográfico, manda 12 espias irem lá espiar a terra. E eles ficam lá espiando a terra, e eles trazem algumas coisas de lá para mostrar que a terra mana leite e mel, cachos de uva, dentre outras coisas. Mas descobriram os espias lá, e 2 espias quase eram descobertos, e uma prostituta numa casa, lógico, ali para esse tipo de serviço, ela esconde eles 2 no telhado, e quando os homens de Jericó vêm procurá-los, não encontra. Era um muro muito largo, onde cidades eram construídas até, na verdade, em cima da muralha, onde era a casa desta prostituta, onde ela esconde os espias no telhado. Ela mentiu, mas ela entrou na categoria dos heróis da fé por preservar a vida dos homens de Deus. E quando o perigo passa, que os homens vão embora, ela pede que quando Israel entrasse em Jericó, que o coração do povo de Jericó já estava derretido, com medo do povo de Israel. Ela pede que quando eles entrassem, por favor, não destruísse a casa dela, não matasse ela. E o que é que os espias dizem? Olha, você vai amarrar um fio vermelho de escarlate na sua janela, um fio vermelho de escarlate, né? Então ela bota ali um cordão, possivelmente pela distância, para que eles pudessem enxergar, talvez um lençol, mas algo vermelho na sua janela, que marcasse a casa dela, para quando Israel entrasse, aquela casa, aquela família não mexesse, porque ela preservou a vida daqueles homens. E o que acontece? Josué, com Israel, dá 7 voltas em Jericó para que as muralhas caiam, dá 7 voltas, tocando trombetas, 7 voltas. Imagine a luta, irmãos, para rodear uma cidade, 7 voltas, e no último dia, 7 voltas dareis, era a ordem de Deus. Eles, durante 6 dias, deram 7 voltas. E no último dia, durante 6 dias, uma volta. Cada dia eles rodeavam a muralha, dado as mãos uns aos outros, rodeavam as muralhas, que era uma muralha grossa, imponente. Aquela muralha só podia cair mesmo com o poder de Deus. Eles não tinham um armamento bélico para derrubar aquelas muralhas, só no poder de Deus. Não importa a grossura, a espessura, a imponência da muralha que esteja diante de mim e de você. O salmista vai dizer: com o meu Deus eu saltarei muralhas. O nosso Deus é especialista em destruir muralhas. E se Ele não quiser destruir muralhas, Ele te faz transpor sobre ela. Ele te leva a saltar muralhas, como diz Davi: com o meu Deus eu saltarei muralhas. Então não importa o tamanho da muralha que esteja diante de mim e de você, o nosso Deus é poderoso. Israel dá 7 voltas. Cada dia uma volta. Mulheres grávidas, crianças, todo mundo. Imagina a exaustão, irmãos. Rodear a muralha. No último dia, o 7º dia, o dia da muralha cair, Deus diz: hoje, no último dia, tem que dar 7 voltas. Uma volta por dia já matava o povo. Imagine no último dia, que é o dia que o povo estava cansado, mais 7 voltas. Sabe o que é que Deus estava querendo ensinar com Israel? Quem não persevera não vê o milagre. Quem não persevera não recebe a bênção. Quem não persevera até a última gota do seu suor, das suas forças, não pode receber as bênçãos de Deus. A fé está relacionada à perseverança, à resiliência. Persevere, meu irmão, minha irmã. Seja firme, constante, abundante na obra do Senhor. Persevere ainda quando te falte forças, ainda que você só consiga respirar, mas persevere até o fim, porque Deus vai dar vitória ao seu povo em nome de Jesus. E eles, no último dia, deram 7 voltas. E as muralhas caíram. As muralhas de Jericó caíram. Eles entraram. Uma muralha de 9 metros de largura. Dava para passar um carro normalmente em cima daquelas muralhas. E aquelas muralhas caem. Exceto a casa da prostituta
Raabe, que agora, após esse encontro com Deus, podemos chamar de ex-prostituta, mas ela tem o título de prostituta para que se lembre e para que nós lembremos que Deus não escolhe na vida de quem vai agir, de que Deus não faz acepção de pessoas, que ainda quando era prostituta, Deus ouviu a fé daquela mulher, Deus ouviu as orações dela e Deus salvou a família dela, porque mesmo quando era prostituta, ela creu em Deus e alcançou as bênçãos de Deus para a sua casa. E aquela fio vermelho escarlate, simbolizando o sangue de Jesus, impediu que a casa dela fosse destruída. E a recompensa dela foi por ter acolhido os espias em paz. Que Deus te abençoe nesta noite. Que esta palavra fique no teu coração. Fé, resistência, resiliência, perseverança é o caminho da vitória para a minha e para a sua vida. Vamos orar. Muito obrigado a Deus pela tua poderosa palavra. Obrigado porque eu creio que o Senhor falou aos corações através da tua santa palavra. Nos abençoe, ó Pai. Nos dê um restante de semana na tua presença. Ó Pai, que o Senhor repreenda todo o mal. Que em nome de Jesus o Senhor continue fortalecendo o teu povo. Fisicamente também, porque precisamos, ó Pai, sermos fortalecidos. Visita, ó Pai, cada célula do nosso corpo nesta hora, aumentando a imunidade do teu povo, Senhor. Tem misericórdia, o Senhor pode fazer isso. Aumentando a nossa imunidade, nos tornando capazes, firmes e fortes. Ó Deus, seja também com o pastor Sócrates, que ainda aspira cuidados médicos, o executivo, Senhor, da Convenção Batista Brasileira. Seja com o teu filho, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, ele possa, muito em breve, estar de volta ao seio da sua família. Mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, na vida de todos nós. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o poder e as doces e eternas consolações do Espírito Santo, esteja sobre esta igreja, Japibe de Cancela Preta, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todo o povo de Deus diz: amém e amém.